O usuário do Reddit TBA01 publicou o seguinte trecho de gravação feita por uma câmera de segurança residencial no subreddit Paranormal Encounter, onde rapidamente iniciou uma intensa discussão sobre o que exatamente havia sido capturado. TBA01 explica que um amigo lhe enviou essas imagens, registradas por uma câmera de segurança interna instalada dentro da própria casa, apenas alguns dias antes. O amigo afirma que não se lembra de ter acordado no meio da noite, mas percebeu que o sistema de detecção de ruídos das câmeras havia disparado um alerta por volta da 1h30 da madrugada. A esposa dele aparentemente também ouviu algo, o que levou os dois a verificarem as gravações na manhã seguinte. E foi isso que eles encontraram. Se você observar com atenção este ponto do vídeo, é possível distinguir o que parece ser uma figura humanoide alta e sombria, parada ou se movendo dentro da casa. O formato lembra vagamente o de um ser humano, porém é levemente distorcido, escuro, indefinido e completamente fora de lugar naquele interior silencioso. Não é apenas a aparência que causa inquietação nos espectadores, mas também o contexto, pois não se trata de um prédio abandonado ou de um local remoto, mas sim da casa de alguém no meio da noite, enquanto os moradores dormiam a poucos cômodos de distância. TBA afirma que seu amigo ficou compreensivelmente abalado ao assistir às imagens e que, por enquanto, ele e a esposa estão hospedados em um hotel, e sinceramente é difícil culpá-los. Alguns espectadores acreditam que possa se tratar de uma entidade humanoide real, possivelmente uma figura sombria se movendo em silêncio pela casa nas primeiras horas da madrugada. Uma explicação mais cética é a de que todo o vídeo possa ser uma farsa e que a figura tenha sido encenada intencionalmente, seja como uma brincadeira ou para chamar atenção na internet. Com câmeras de segurança, iluminação controlada e um pouco de planejamento, não seria difícil criar algo que parecesse convincente à primeira vista. Ainda assim, seja uma montagem elaborada ou algo muito mais difícil de explicar, a imagem daquela silhueta escura parada dentro da casa de alguém é suficiente para causar um grande impacto, sendo o tipo de gravação que permanece na mente, mesmo muito depois de o vídeo chegar ao fim. No dia 16 de abril de 2023, por volta da meia-noite, um homem chamado Jacob acorda com um barulho estranho do lado de fora do seu quarto. Tremendo de medo, ele sai da cama e se depara com algo que o deixa extremamente perturbado. Jacob é o homem que herdou a casa antiga junto com uma boneca de palhaço assustadora, ambos pertencentes à sua avó. A boneca, conhecida como Jeffrey, o apavora tanto que, por causa disso, ele a mantém trancada em um quarto separado, longe dele. Porém, em uma determinada noite, algo acontece que o deixa completamente apavorado. Já era quase meia-noite quando uma batida alta o desperta. Ele ouve mais alguns ruídos antes de perceber, de repente, que os sons estão vindo do quarto ao lado do seu, justamente onde a boneca de palhaço havia sido colocada. O que acontece em seguida o assusta profundamente.
Enquanto Jacob verifica o quarto de onde os sons estavam vindo, um barulho alto ecoa lá embaixo. Ele olha nervosamente para a escada e, de repente, é possível ouvir passos subindo os degraus. No entanto, quando observa com atenção, não há ninguém ali. Em seguida, ele se vira rapidamente e vê a porta se abrindo lentamente, revelando Jeffrey, cuja cabeça agora está em uma posição diferente. Antes a boneca estava virada para a parede, mas agora o palhaço está encarando diretamente a porta. Jacob encerra o vídeo às pressas e se tranca em seu quarto até a manhã seguinte. Depois daquela noite, ele passou a ter absoluta certeza de que Jeffrey estava possuído. Com medo de que aquilo voltasse a acontecer ou de que algo ainda pior pudesse ocorrer, ele decide levar a boneca para o porão. Another update. I think I'm definitely going to be moving Jeffrey. Like, with whatever happened last night, I don't want him near me. I'm going to be putting him in the basement, so I'm going to follow up. This is the results so far. I'm going to leave him here for now, but I think I'm going to put a camera here. Jeffrey's still here, so we're going to see if there's anything I miss. Agora, diferente do que fez antes, Jacob decide manter Jeffrey sob vigilância constante, instalando uma câmera de segurança posicionada bem em frente à boneca. Assim, se qualquer coisa acontecer, ele será avisado imediatamente por meio de uma notificação enviada pelo próprio sistema da câmera. Avançando alguns dias, em uma determinada noite, ele recebe um alerta informando que houve movimento no porão. Ao verificar a transmissão ao vivo da câmera, percebe que a imagem está se movendo de um lado para o outro. A princípio, isso não o preocupa, pois ele se lembra de que a câmera estava apoiada sobre um aquecedor que possui temporizador e que, ao ligar automaticamente, começa a oscilar. Naquele momento, o aquecedor simplesmente havia sido ativado. Porém, enquanto continua observando a transmissão, algo acontece que o apavora profundamente. Enquanto a câmera oscila de um lado para o outro, o braço do palhaço se move de maneira assustadora, aparentemente sozinho. Segundos depois, a lâmpada explode com um estrondo alto, deixando o porão completamente às escuras. Em seguida, é possível ouvir uma voz estranha sussurrando algo difícil de entender. Depois disso, nada muito significativo acontece, mas tudo o que ocorreu antes já foi suficiente para que Jacob decidisse que Jeffrey deveria permanecer trancado no porão. A boneca continua sendo monitorada e gravada caso volte a se mover. Até o momento, Jacob não publicou novas atualizações, mas até que isso aconteça, o vídeo permanece envolto em mistério. No TikTok, uma mulher conhecida como Casey Creates publicou um vídeo em sua conta, mostrando seu cachorro de estimação aparentemente se recusando a sair para o lado de fora durante a noite. Casey acreditava que o comportamento do animal era apenas algo curioso, por isso decidiu pegar o celular e começar a gravar. O que ela não imaginava é que não registraria apenas a atitude do seu pet, mas também algo muito mais perturbador. What is that? I didn't see this eye glinting, but I heard it move. Hello? Rocky, what is that? Then I saw these eyes reflecting the light. My question is, if this one is a deer at this height,
What is this one? Why is it staring? The way this one turns its head to look at me, though. Come on, Rocky, let's go inside. Come on. Let's get out of here. Pouco tempo depois do início do vídeo, o cachorro de Casey começa a latir repentinamente para algo que ainda não é claramente visível, ficando completamente fixado no que quer que estivesse lá fora. Mais tarde, Casey relatou que também ouviu algo caminhando entre as árvores próximas. Então, de repente, vários pares de olhos podem ser vistos refletindo de volta na linha das árvores, ao longe. Nas próprias palavras de Casey, no começo eu não consegui ver nenhum olho refletindo, mas os sons ficaram mais altos. De repente, avistei um par de olhos brilhando no feixe da lanterna. Meu primeiro pensamento foi: se esse par de olhos nessa altura pertence a um cervo, o que mais pode estar à espreita por perto? O cervo estava me encarando fixamente, e a forma como virou a cabeça para me observar foi ao mesmo tempo fascinante e arrepiadora. No vídeo, na verdade, parece haver 3 pares distintos de olhos brilhando, posicionados em alturas diferentes entre as árvores, simplesmente parados ali, observando. Alguns espectadores rapidamente sugeriram algo muito mais sinistro, apontando para as alturas irregulares e para a imobilidade, como indícios de que não se tratava apenas de animais selvagens, chegando até a comparar a cena a lendas como a do mendigo à espreita na escuridão. Uma explicação mais racional é que poderiam ser apenas vários cervos em distâncias diferentes ou em um terreno irregular. Diferenças de altura, pequenas elevações no solo ou até cervos de tamanhos variados podem facilmente criar a ilusão de alturas drasticamente distintas na escuridão total. Ainda assim, quando você vê vários pares de olhos encarando de volta da linha das árvores durante a noite, é difícil não sentir um arrepio, seja a vida selvagem ou algo que sua mente prefira não compreender completamente. É um momento que faz a escuridão parecer um pouco mais profunda. O próximo vídeo vem de um homem cuja casa inteira está repleta de bíblias e outros artefatos religiosos que ele cultua diariamente. Quando não está orando, muito provavelmente está sentado em seu teclado, tocando músicas com versos retirados da Bíblia. Praticamente tudo o que ele possui ou faz dentro desse apartamento é baseado em algo religioso. Você pode estar pensando que esse homem é apenas extremamente devoto à sua fé, e isso é parcialmente verdade, mas o principal motivo pelo qual ele ora com tanta frequência tem relação com algo completamente diferente. Acontece que esse homem tem vivenciado acontecimentos estranhos dentro de casa. Desde que visitou o túmulo de seu pai no cemitério, ele não consegue se livrar da sensação de que algo o seguiu até sua residência. Seja o que for, ele tem um medo profundo disso. Por esse motivo, passou a orar e a cantar músicas religiosas com ainda mais intensidade do que o habitual, como uma tentativa de expulsar a entidade maligna que agora acredita habitar seu lar. Certo dia, enquanto tirava um cochilo, ele acorda com um barulho alto vindo da sala de estar. Imediatamente pega o celular e começa a gravar. Bueno, estoy grabando este video porque estoy tratando de dormir, pero acabo de escuchar un golpe duro por allá en la sala, entonces decidí grabar porque hace días que se viene presentando cosas extrañas en el apartamento. Son las 4:13 de la tarde, entonces me parece muy extraño que hasta ahora están sucediendo como cosas raras. Entonces, comedor. Miren, es en el comedor. Tengo las ventanas cerradas, miren. Esto viene sucediendo hace como una semana ya. Pues la verdad se me hace muy extraño. Se me hace muy extraño que estén pasando cosas así.
Sentindo-se levemente inquieto, o homem observa um conjunto de talheres balançando de um lado para o outro, como se uma forte brisa tivesse passado pelo local, mas como ele mesmo destaca, todas as janelas estavam completamente fechadas. Naturalmente, ele ficou tomado pelo medo, porém nada se comparou ao incidente seguinte, pois o que acontece depois o deixa profundamente abalado. Alguns dias após esse ocorrido, o homem publica um vídeo no qual aparenta estar extremamente angustiado. En el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. En el nombre de Jesús ordeno que te vayas. No tienes derecho de estar aquí. Ordeno que te vas. Ordeno que te vas en el nombre de Jesús. Cansado do suposto espírito, o homem ordena que ele vá embora imediatamente. Mas logo após dizer isso, uma tecla do piano é pressionada aparentemente por uma força invisível. Tomado pelo pânico, ele sai rapidamente do cômodo em completo desespero. Naquele momento ficou claro para ele que algo estava tentando provocá-lo. E como se isso já não fosse evidente o suficiente, 4 dias depois acontece algo ainda mais perturbador. Por volta das 3 horas da madrugada, o homem e sua namorada, que estava passando a noite ali, acordam com ruídos estranhos pela casa. O que acontece em seguida os deixa profundamente inquietos. Bueno, voy a grabar este video porque nuevamente se están escuchando en el apartamento ruidos. Son las 3 de la mañana con 16 minutos y... Escucha, escucha, escucha. Sí, amor, sí se escucha. Es en la sala. Sí. Escucha, escucha. Esta vez no estoy solo, esta vez estoy con mi novia que por fin decidió venir a acompañarme, pues estaba asustada debido a todas estas cosas que están pasando. ¿Dónde es eso, amor? La cocina. ¿Qué fue eso? ¿Se cayó? Yo voy a mirar. Quédese aquí, amor, quédese aquí. No, Señor bendito. Amor, quédese acá, yo voy solo, amor. yo. Prenda la luz, prenda la luz.
Todo tranquilo por acá. En el nombre de Jesús, manifiéstate. Parece que es en la cocina. En el nombre de Jesús, manifiéstate. Vaya para el cuarto, amor. No. ¿Qué fue eso? ¿Estás viendo, amor? ¿Estás viendo? Es en la cocina, amor. Cuidado con la cocina. Manifiéstate en el nombre de Jesús. Te ordeno que te manifiestes. ¿Qué fue lo que sonó así ahorita, amor? La cocina. Mierda. Mira, amor, mira. Las quieren mentiras, amor. Es un vaso. Es un vaso. Y mira, todos los cajones están abiertos. ¿Qué es lo que pasa aquí, Dios mío? Amor. De maneira estranha, os sinos de vento começam a se mover sozinhos e a cozinha parece estar completamente revirada. No entanto, segundo o homem, não havia qualquer sinal de arrombamento ou invasão em nenhuma parte da casa. Tornando a situação ainda mais perturbadora, ele afirma que sua namorada passou a se sentir muito mal poucos minutos após o ocorrido. Não se sabe se isso teve alguma relação com o mal-estar repentino, mas considerando o que aconteceria apenas alguns dias depois, o homem não consegue deixar de pensar que o suposto espírito foi o responsável. Já era tarde da noite quando ele é acordado novamente por ruídos misteriosos e desta vez consegue registrar tudo em vídeo. Sem qualquer aviso, é possível ouvir o som de passos correndo em alta velocidade na direção do homem, antes que ele seja atacado por uma presença invisível. Paralisado pelo medo, ele permanece em silêncio, tentando processar o que acabou de acontecer. Em seguida, pega o celular e encerra a gravação. Apesar de tudo ser sem dúvida muito estranho, alguns espectadores acham ainda mais curioso o fato de ele não acender as luzes na maioria desses incidentes. Segundo o próprio homem, o motivo é que os interruptores da maior parte dos cômodos ficam próximos à porta de entrada, um local do qual ele evita se aproximar por estar apavorado demais. Seja realmente um espírito ou não, ele continua orando e lendo trechos da Bíblia, na esperança de que isso afaste a presença estranha que o atormenta. Este vídeo vem de Bryn Athyn, no país de Gales. À primeira vista, ele parece mostrar uma figura estranha se movendo de maneira incomum, próximo a um carro estacionado. As imagens se espalharam rapidamente entre os fãs de vídeos assustadores e de supostas atividades paranormais registradas por câmeras.
Uma figura aparece e logo desaparece do nada. Seus movimentos são suaves, porém estranhamente artificiais, quase como se houvesse uma falha visual, semelhante a um efeito de distorção ou travamento de imagem. Pode ser simplesmente uma pessoa distorcida pela iluminação precária ou pela compressão da câmera, o que é totalmente possível. No entanto, instantes depois, outro homem caminha em direção ao seu carro na mesma área e aparece completamente normal, sem qualquer distorção, movimento estranho ou anomalia visual. Diante disso, a dúvida permanece. Teria sido apenas uma falha da câmera ou esse vídeo realmente registrou algo muito mais perturbador? No início de janeiro de 2023, uma mulher chamada Nancy Malkin teve um encontro bastante estranho com algo no quarto de seu filho. Nancy conta que decidiu subir até o quarto porque havia notado algo incomum na câmera de segurança instalada no local. Ela tinha acabado de acordar de um cochilo quando resolveu verificar a transmissão ao vivo da câmera e viu uma esfera luminosa estranha voando ao redor dos brinquedos do filho. O objeto parecia se deslocar rapidamente de maneira incomum e reagir aos objetos que tocava, como se tivesse vontade própria. Nancy ficou observando aquela esfera por um bom tempo, mais de 5 minutos desde o momento em que a avistou pela primeira vez, e mesmo assim ela continuava flutuando no mesmo ponto. Curiosa para entender o que exatamente estava sendo registrado pela câmera, Nancy foi até o quarto do filho, mas, de forma estranha, não encontrou absolutamente nada. A olho nu, não era possível ver qualquer coisa fora do comum, porém, na câmera, a bola de luz continuava visível, flutuando no mesmo lugar. No curto trecho gravado, Nancy observa a esfera por meio da transmissão ao vivo no celular, lembrando que, sem a tela do telefone, ela não consegue enxergar nada pessoalmente. Enquanto acompanha as imagens, ela vê a bola de luz se movendo de maneira rápida e agitada. Em determinado momento, Nancy começa a tentar se comunicar com a esfera. Ela pede que a luz toque sua mão, e então, algo bastante curioso acontece. A esfera se afasta rapidamente, como se tivesse se assustado com ela. Diante disso, Nancy decide deixar aquele objeto misterioso em paz e encerrar por ali. A esfera continua flutuando no mesmo ponto mesmo depois que ela sai do quarto, mas poucos minutos mais tarde, ao verificar a câmera novamente, percebe que a luz já não está mais lá, simplesmente desapareceu. Desde que fez essa gravação, a esfera nunca mais voltou a aparecer. Nancy acredita que aquela manifestação poderia ser o espírito de uma criança, já que permanecia pairando ao redor dos brinquedos de seu filho, talvez querendo brincar com eles. Como a própria Nancy sugere, seja o que for que tenha sido, ela afirma que a esfera parecia ter algum tipo de inteligência, pois reagia às suas ações. Até hoje, Nancy ainda se pergunta o que aquela misteriosa bola de luz estava fazendo dentro do quarto de seu filho. Há um apartamento na Polônia onde algo muito estranho vem acontecendo. O homem que mora ali afirma que, sempre que está sozinho, não consegue deixar de sentir como se houvesse outra presença dentro do imóvel. Quando seus colegas de apartamento saem e ele fica com o lugar só para si, ruídos inexplicáveis começam a surgir do nada. Hej, ogólnie to od jakiegoś czasu cały czas coś, właśnie takie dziwne hałasy. Ja pierdolę, co to? Jak? Co to?
De maneira misteriosa, a torneira do banheiro aparece aberta, como se alguém ou alguma coisa a tivesse acionado. O homem a fecha, visivelmente confuso, tentando entender como ela poderia ter sido ligada sozinha. Em seguida, ele volta para o quarto, quando, de forma inquietante, o interruptor da luz que ele havia acabado de acender é imediatamente desligado. Tudo indica que quem, ou o que quer que estivesse no outro extremo do corredor, havia apagado a luz. No entanto, aquilo não seria o fim. Apenas algumas noites depois, algo igualmente assustador acontece. Já era noite quando o homem, que estava gravando, começa a ouvir batidas fortes do lado de fora da porta. Com o coração acelerado, ele registra o que acontece a seguir. Nie, ja pierdol... Co jest, kurwa? Como se fosse uma cena saída diretamente de um filme de terror, o homem abre a porta do quarto com cautela e espia pelo corredor escuro, tentando enxergar se há alguém ali. Ao verificar o banheiro e não encontrar ninguém, ele volta rapidamente para o quarto, mas para bruscamente ao perceber a desordem repentina na cozinha, que parece estar completamente revirada, como se um forte terremoto tivesse atingido o local. Tomado pelo pânico, ele corre de volta para o quarto e encerra a gravação. O que aconteceu naquela noite o deixou profundamente abalado. Não se sabe se ele continua morando no apartamento, pois nenhum novo vídeo ou atualização foi publicado desde então. Há realmente algo vivendo dentro desse apartamento? Ou existe uma explicação lógica para tudo o que aconteceu? No próximo vídeo, dois amigos estão fazendo uma transmissão ao vivo quando algo bastante assustador é captado em tempo real. Os dois rapazes costumam fazer lives jogando videogame durante a madrugada, e esse incidente específico aconteceu durante uma virada de noite por volta das 5 horas da manhã. Em determinado momento, um barulho estranho é ouvido vindo da cozinha. Como eles geralmente jogam na sala de estar, o som parecia estar bem próximo quando aconteceu. A princípio, os dois acharam que fosse algum familiar pegando um lanche da manhã, então ignoraram e não deram muita importância. Porém, mais tarde, algo acontece que chama completamente a atenção deles e os faz encerrar a transmissão ao vivo imediatamente. Enquanto jogam no escuro, é isso que acontece. Oh, hijo, dale. Hacer la cola, no va la cola. Dale. ¿Qué es? Fíjate, es un niñito por ahí. ¿Qué va? Anda a cerrar. Mirá, exacto, era. Iba a cerrar tu imbécil. Las 5 yo soy. Las 5 yo soy. A
princípio, a porta da geladeira aparentemente se abre sozinha, como se alguém tivesse ido até lá pegar um lanche. Pelo menos foi isso que os dois rapazes pensaram, considerando que um deles tem um irmão que costuma acordar nesse horário para preparar algo para comer. Achando que ele poderia ter deixado a porta aberta por descuido, um deles se levanta para fechá-la. Porém, quando estão voltando, algo ainda mais estranho acontece. Uma cadeira se move rapidamente sozinha por vários centímetros, fazendo com que os dois amigos congelem no lugar. Foi nesse momento que ambos perceberam que algo inexplicável havia acontecido, algo que parecia sobrenatural. Uma mulher chamada Gina Rigney publicou em seu perfil no Facebook em julho de 2025, afirmando que as imagens a seguir foram captadas pelo sistema de câmeras de segurança que ela mantém instalado dentro de seu salão. O vídeo, gravado tarde da noite, parece mostrar uma atividade perturbadora que pode fazer você pensar 2 vezes na próxima vez em que se encontrar sozinho em um salão silencioso depois do expediente. Se você observar com atenção, é possível ver o que parece ser um recipiente azul de balas deslizando lentamente sobre a mesa, aparentemente sozinho. Em determinado momento do vídeo, não há ninguém por perto e nada indica que algo o tenha tocado fisicamente. A câmera também parece registrar luzes acendendo e apagando ao fundo, o que contribui ainda mais para a atmosfera inquietante. Em sua publicação, Gina explica que sua mãe faleceu em 2014 e que trabalhava com ela na parte de trás do salão. Ela sugere que talvez o espírito da mãe ainda esteja presente de vez em quando, possivelmente sendo responsável por pequenos acontecimentos como esse. Para quem acredita, a ideia pode soar estranhamente reconfortante. Mãe e filha ainda conectadas mesmo além desta vida. Claro, também existem explicações mais comuns a serem consideradas. O recipiente pode ter sido levemente empurrado antes e continuado a deslizar devido a uma pequena inclinação na mesa, vibrações causadas por veículos passando nas proximidades ou até mudanças na pressão do ar provocadas pelo acionamento do sistema de ventilação. Ainda assim, saber da conexão pessoal por trás da história dá ao vídeo um peso diferente. Seja apenas física simples ou algo mais significativo, é o tipo de momento que permanece na memória, não apenas por ser estranho, mas porque carrega um significado emocional. Um trabalhador de uma mina na Indonésia compartilha uma gravação que deixou muitos espectadores verdadeiramente perturbados. Ele e um colega estavam no turno da noite, dirigindo um caminhão carregado de materiais em direção ao local de mineração. A princípio, tudo parecia absolutamente normal. A estrada estava escura, a área era isolada, apenas mais um turno rotineiro. Mas então, ao olhar para o monitor da câmera de ré instalada no painel do caminhão, ele percebe algo que não deveria estar ali. Algo na escuridão atrás do veículo. Mang! Di belakang ada apaan, Mang? Belakang! Di belakang! Belakang mobil! A câmera de ré do painel parece registrar uma figura pálida parada atrás do caminhão. Preocupado, o minerador chama seus colegas pelo rádio e pergunta se estão vendo alguém do lado de fora. Eles respondem que não há nada ali, absolutamente ninguém. Confuso, ele pega o celular e começa a filmar a mesma área por conta própria, mas na gravação do telefone aparece apenas a estrada vazia. Mais tarde, ele afirma que não houve qualquer problema técnico com a câmera naquela noite, nenhum defeito, nenhuma falha ou reflexo que pudesse explicar a imagem. Então, o que exatamente a câmera de ré do caminhão capturou? Uma simples falha no equipamento ou uma possível atividade paranormal registrada durante um turno noturno, aparentemente comum? Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.